A voz que um dia ecoou, que com seu próprio sangue semeou, as sementes que regada com o sangue que da cruz se derramou, sangue de Jesus que pagou um alto preço por nossas vidas. Profetas que antes o anunciaram e a tudo e a todos enfrentaram, a maioria deles com a própria vida pagaram, mas destemidamente falaram, heroicamente a fé não negaram, até que ele mesmo esteve conosco, comeu do nosso pão, converteu-se em nosso irmão e nos trouxe a salvação. Derramou o seu sangue e não foi em vão. Apóstolos que o seguiram, discípulos que o obedeceram, que por causa do terrível legado barbaramente se morreram. Profetas e apóstolos, e todo homem de fé, fé que floresceu em Nazaré, estendeu por Samaria, Judéia e confins do mundo, em que quase todo mundo, que por amor não negou a fé, e morreu como um profeta, padeceu como um apóstolo, este sim tem a minha honra. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar numa carta no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 36. Outros experimentaram zombaria, açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hoje muitos se auto-intitulam apóstolos, profetas, principalmente quando se fala sobre apóstolos, para dar uma espécie de status. E o fazem sem avaliarem, creio eu, a tamanha importância de um legado que ceifou a vida desses mesmos dignos servos de Deus, o que torna tais substantivos apenas um insípido codinome na nomenclatura. A história nos traz a reverência de homens que não somos dignos sequer de abotoar as sandálias dos mesmos. Homens como Isaías, homens como Jeremias, João Batista, Pedro, Tiago, Paulo, enfim. Teologicamente fica meio fora de contexto, até mesmo para uma analogia. Como posso aludir os que hoje arrogam para si tais referências, quando os mesmos mais parecem aqueles sacerdotes, papas, cardeais da Idade Média, cheios de pompa e de honra? Ou por que não dizer como aqueles fariseus que gostavam de andar com seus filactérios mostrando? Hoje não se usa mais aquelas indumentárias, mas ternos caríssimos, carros importados, onde vivem nababescamente. É triste isso. Comissionado pelo Espírito Santo, os profetas eram boca de Deus, e para que suas vozes pudessem ecoar, passaram pelas mais terríveis humilhações. Não prometiam facilidades, vidas regaladas, regadas do bom e do melhor. Geralmente eram até mesmo odiados porque confrontavam aos homens, levando-os a uma obrigação de reverem os seus conceitos.
Estes eram os verdadeiros profetas que em muito se difere dos que promulgam as bonanças e mais bonanças na atual conjuntura e o fazem para uma nação corrompida pelo pecado. O maior exemplo foi o próprio Jeremias, que por volta do ano de 600 antes de Cristo vir a esse mundo, sofreu terrivelmente alertando o povo sobre um mal maior que acabou culminando com o exílio babilônico. Quando eu falo sobre uma nação corrompida, infelizmente hoje nós vivemos em nossa nação um hedonismo tão terrível, onde a nação conhece e ouve falar tanto de Deus, mas está tão obstante da verdade. Não era muito diferente na época do próprio Jeremias. Comissionado pelo próprio Jesus Cristo, os apóstolos tiveram que conviver com as hostilidades, inicialmente hostilidades de um judaísmo arcaico e deturpado, onde os sacerdotes, depois de matarem o mestre, intentavam contra a vida de seus comissionados discípulos. Porém, como o Evangelho sobrepuja a tudo, transcendeu as circunvizinhanças de Jerusalém, e os apóstolos, juntamente com todos os cristãos da era primitiva, passaram a ser perseguidos por sanguinolentos imperadores. E cada apóstolo que sangrava abatido ao chão, Deus levantava seguidores que se tornavam mártires, e poderia referir aos pais da igreja, homens como Policarpo, Tertuliano, Justino, ainda que não rogassem para si mesmos a comenda de apóstolos ou profetas, fizeram jus à digna honra de assim serem chamados, ainda que ninguém nunca os tenha tidos como tal, mas sem fundamentalismo. Eu acredito que se estes da atual conjuntura, que se autocomissionam profetas, ou mesmo apóstolos, resolverem corajosamente pregar sem medo algum o Evangelho, seja no Iraque, seja na Coreia do Norte, um exemplo a se citar. Mas se assim o fizerem, eu terei o maior orgulho em reconhecê-los como profetas, ou principalmente como apóstolos. E ainda o farei, com certeza ainda seria capaz de fazer uma enorme estátua para o primeiro que for abatido. E mesmo que teólogos calvinistas me questionem, eu os defenderei com a minha própria alma, pois se tornaram dignos de serem chamados de apóstolos.